Muito bem-vindo a mais uma edição de Educação em Debate. Esse programa que fazemos aqui em parceria da Frente Parlamentar de Educação com a nossa Comissão de Educação. Quero agradecer aqui, mais uma vez, ao apoio da TV Câmara, que transmite ao vivo para todo o Brasil, e dizer da nossa alegria de poder realizar mais esse evento. Agradecer aqui a presença do sempre presente deputado Pedro Fernandes, nosso ex-secretário de Educação do Estado do Maranhão, e também o nosso deputado, ex-prefeito, ex-ministro, Leônidas, também, que nos prestigia aqui nesta manhã. Agradecer ao Maurício, que é nosso consultor da casa, que também foi secretário de Educação, e dizer da nossa alegria e satisfação em poder ter aqui hoje o professor Veveu, ele que foi prefeito do município de Sobral e secretário de Cultura e de Mobilização Social também, foi vice-prefeito da cidade, e ele é uma das pessoas que é referência hoje para o Brasil todo pela grande mudança que conseguiu realizar no município de Sobral, quando foi considerada a melhor rede pública do Brasil por uma avaliação feita pela Fundação Roberto Marinho e também pela Fundação Lema e pelo Instituto Península. Presença, uma alegria tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo aí e somos todos ouvidos para que a gente possa ver como é que se deu essa revolução, então, na cidade de Sobral. Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia ao senhor deputado Alex, que preside a Frente Parlamentar da Educação, uma frente muito importante, porque é um tema essencial para o desenvolvimento do nosso país. Eu quero cumprimentar os presentes aqui na pessoa do nosso querido deputado federal Leônidas Cristino. Fui prefeito de Sobral, fui vice-prefeito do prefeito Leônidas, e ele, ao lado do Cid, são os dois prefeitos que, ao longo desses últimos anos comigo, demos condições, oferecemos as condições fundamentais para que a educação sobralense alcançasse os indicadores atuais, né? E também quero cumprimentar o Maurício Holanda, que foi secretário de Educação, e tanto do município de Sobral, como também do estado do Ceará, com a sua inteligência, tem nos ajudado a enfrentar com êxito esse tema tão relevante, deputado Alex Casiani, que é a educação no nosso país. Sobral é um município que fica na porção noroeste do estado do Ceará. É uma região toda no semiárido brasileiro. A gente pode ver aqui, a Paula vai me ajudando aqui na exibição dos slides, pode ir passando, né? Algumas informações. Eu quero destacar 3 informações que, para mim, são importantes para a gente entender o que é Sobral, o que é o Ceará, do ponto de vista das condições socioeconômicas. O PIB do Ceará contribui para o PIB nacional, deputado, com 2,1%. Entre os 27 estados da nação, o Ceará entra com 2,1%. Sobral compõe o PIB cearense com 3,1%. 3,1%. E Sobral, com o PIB nacional, ele contribui com 0,065. Ou seja, isso mostra a insuficiência econômica da nossa região, do nosso município. Agravado com um problema que eu considero muito importante, muito significativo, e que deve ser uma prioridade das nossas atenções, que é a concentração de renda. Os 20% mais ricos de Sobral detêm 61% da renda. Os 20% mais pobres de Sobral detêm 3,1% da renda, semelhante ao PIB, 3,1%. Esse quadro ele revela, portanto, o cenário de dificuldades com que as políticas públicas são pensadas e são executadas. Ela tem um agravamento que é a realidade ambiental, as nossas condições geofísicas, né, elas são características do semiárido, onde tudo é pouco solo,
você cava o chão, com menos de 1 metro você chega no cristalino, não é? Pouca chuva. Nós passamos agora 5 anos seguidos de seca, sem água. Os açudes, que são os reservatórios de água, chegaram no seu ponto mínimo. Um dos açudes que abastece Sobral, o açude de Jaibaras, por exemplo, chegou com menos de 7%, 5% da sua capacidade, não é? A flora e fauna também são próprias, não é, dessa realidade. Então, isso tudo agravam a situação e tornam um desafio que deve levar em consideração essa realidade. Eu acho que é importante nós contextualizarmos a época em que nós iniciamos esse processo de mudanças, de transformações, que eu diria significativas da nossa realidade política e econômica, cultural, no município de Sobral. Se nós recuarmos 20 anos atrás, nós vamos encontrar estas condições que eu falei agora há pouco, de insuficiências econômicas, insuficiências sociais e da própria natureza, como um álibi, como uma justificativa para que as coisas não acontecessem na área do setor público. Os dirigentes públicos argumentavam assim, olha, não dá para a gente resolver os problemas, nós não temos como resolver porque tem a seca, porque tem a pobreza, porque tem essas dificuldades inerentes da nossa realidade. Era como se nós estivéssemos fadados a viver eternamente naquela situação. Então, é verdade que essas características existem, inclusive ainda hoje, mas não é verdade que elas sejam justificativas, que elas sejam argumentos para justificar a ausência de políticas públicas que cuidassem da população e que revertesse o quadro desfavorável para a vida, sobretudo das pessoas mais empobrecidas, deputado. Foi assim, então, que nós, entendendo essa realidade, e até por conta disso, uma articulação política, na época, sob a liderança do ex-prefeito, que foi ministro da Educação, o Cid Gomes, não é? Com partidos diferentes, com pessoas com trajetórias políticas e pessoais diferentes, nos juntamos para cuidar dessa realidade com um outro padrão de referência. E nós não poderíamos, de forma alguma, pensar em, digamos assim, construir e buscar fortalecer a democracia no município, no território municipal, não é? Que, em última instância, esse é o nosso objetivo, visando o enfrentamento das desigualdades sociais, se nós não cuidássemos da educação. A educação, com certeza, é um instrumento fundamental, talvez o único instrumento capaz de reverter essa situação que nós vivíamos e que a gente ainda vive, mas num quadro bem melhor. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente alguns dados da nossa rede pública, algumas metas que foram alcançadas e os desafios a que nós nos propomos agora, sob a liderança do prefeito Ivo Gomes, que nesses poucos meses já tem dado assim, sinais claros, evidentes, dos propósitos de continuar garantindo, continuar mantendo, continuar aperfeiçoando e continuar inovando nas políticas públicas, especialmente na educação. Então, esse é o quadro da rede municipal de Sobral. Na verdade, as coisas andam rápidas lá em Sobral e não são mais 55. Já foram inauguradas neste ano 3 escolas, 2 de educação profissional, uma no distrito do Caracará e outra na sede, na Coab 3, e um centro de educação infantil ali na Coab 2, não é? Portanto, são 58 equipamentos no município de Sobral, com 77 extensões. Esse é o tamanho da rede física. Você pode passar, Paulo. Nós temos, então, centro de educação infantil, 13, na verdade, agora 14 centros de educação infantil. O senhor já disse, né, nós conseguimos universalizar a educação infantil no município de Sobral, ampliamos para quase 50% o atendimento das crianças de 0 a 3 anos, a média no Brasil hoje é em torno de 30%, 27%, 30%. Esse número, portanto, é um número que está acima da média brasileira, do atendimento de 0 a 3 no município de Sobral. E isso é importante porque, se no passado nós
priorizamos a alfabetização na idade certa, agora nós antecipamos um olhar especial para, eu diria, não apenas para a criancinha da creche de 0 a 3 anos, mas para o pré-natal. A criança ainda, a mãe ainda grávida, nós temos uma política para a primeira infância muito intensa, né, para cuidar da vida das pessoas, assegurar a vida, que é um direito fundamental. Pode passar. Bom, uma outra iniciativa são os colégios de tempo integral. Eles levam esse nome, Colégio Sobralense, são todas as unidades de tempo integral. Nós já temos em funcionamento agora 4, eram 2, esse ano já foram inauguradas 2 novas, né? 2 em distrito e 2 na sede. Esse também essa ideia de ter colégio de tempo integral em distritos faz parte de uma estratégia. A localização desses equipamentos, eles obedecem a uma análise, a um estudo de territorialização, levando em consideração essas insuficiências socioeconômicas. A localização não depende de ter ou não ter o terreno disponível, mas aonde é que deve se colocar um centro de educação infantil, onde é que deve se construir uma escola, onde é que deve se construir um colégio de tempo integral, levando em considerações aqueles aspectos que eu relatei há pouco, que nós precisamos superar, que são as insuficiências socioeconômicas, visando alcançar principalmente essas famílias que precisam mais da nossa atenção. Então, o colégio de tempo integral, o colégio sobre tempo integral, ele é uma alternativa, ou ele é uma estratégia que nós construímos para os adolescentes. Crianças do 6º ao 9º ano são adolescentes. E os adolescentes, nós todos fomos adolescentes, nós sabemos que precisa ter uma atenção especial. E, portanto, a estratégia foi essa. Não é? Importante dizer que esses colégios de tempo integral, eles têm uma ampliação da carga horária, de português, de matemática, de ciências, de língua estrangeira, não é? Evidentemente que ele tem outras atividades culturais, artísticas, esportivas, e tem um destaque que eu queria fazer aqui, além desses que eu já me referi, que é uma disciplina chamada Projeto de Vida. Projeto de Vida. Todo aluno dos colégios de tempo integral, ele tem um tutor que o acompanha ao longo de todo o período dele no colégio de tempo integral, ajudando a construir o projeto de vida dele. Ou seja, o que é que ele quer ser, né? O que é que ele quer fazer na vida dele. As pessoas que têm as suas famílias mais estruturadas econômica e socialmente, isso acontece naturalmente, não é? Até pelo exemplo do pai, pelo exemplo da mãe, ele segue naturalmente construindo um projeto de vida, muitas vezes ali instintivamente, não precisa alguém estar tutelando, porque ele está inserido num meio em que as pessoas buscam um objetivo, um sentido na sua vida. Então, nós achamos que o colégio Sobralense, que é a nossa estratégia de tempo integral, deveria inserir também essa disciplina, que eu considero que ela é fundamental, exatamente porque ela vai além dos aspectos cognitivos, a necessidade de conhecer os conteúdos programáticos, que é fundamental, mas tem outros valores, outros princípios, não é, que são fundamentais e que devem estar presentes na escola. Assim é que nós pensamos que essa estratégia de colégio de tempo integral pode ser importante para oferecer aos adolescentes uma formação integral. Ele domina os conhecimentos de matemática, domina os conteúdos de português, de ciência, mas ele precisa também dominar outros conhecimentos para que ele possa estar inserido na vida e com êxito, não é? Como eu disse, são valores, princípios que são indispensáveis, porque o conhecimento, eu diria, formal dos conteúdos, eles são necessários, mas eles não são suficientes para fazer um cidadão, uma cidadã protagonista da sua existência e que tenha também uma inserção no meio social, que ele possa ser uma força transformadora da sociedade para fazer do nosso lugar em que nós vivemos um lugar bom, um lugar de qualidade, uma vida social harmônica, né? Pacífica, tranquila. Então, essa é a estratégia do tempo integral.
Por favor, Paula. Bom, aqui apenas para ter uma ideia do tamanho da rede, é uma rede relativamente robusta, são quase 33 mil alunos, aí considerando todos os que compõem a nossa rede, apenas um número para mostrar, né? É importante dizer aqui, talvez mais do que o número, deputado, é dizer que a rede municipal, ela acolhe todos os alunos do ensino fundamental. Absolutamente todos os alunos do ensino fundamental estão sob a responsabilidade do município. Eu digo isso porque não é assim em todos os municípios brasileiros. Nós sabemos que ainda tem municípios no Brasil que parte dos alunos do ensino fundamental são da responsabilidade do Estado e não do município. Foi uma opção nossa, parte da nossa estratégia, assegurar, garantir que a rede municipal acolhesse e cuidasse de toda a educação do ensino fundamental, desde, como eu diria, né, como eu disse, desde da creche, tá certo? Até o 9º ano, cuidando também da educação de jovens e adultos, né? Bom, por favor, pode passar. É só para o número de professores, são 1.710 professores que nós temos, que dão conta de toda a rede, nas diversas áreas. Bom, aqui são alguns dos desafios que nós enfrentamos, não é? E aqui o deputado Leônidas percebe claramente, assim como o Maurício, que nós não trazemos os números anteriores, de 1997, não é? Nós estamos com números de 2001. É importante dizer isso também aqui, que em 97, quando iniciou esse processo, eu vou dar aqui alguns números. Por exemplo, a distorção seriedade era quase 90%. Você tinha os alunos que tinham distorção nas escolas, praticamente 89% dos alunos tinham distorção de seriedade. Os senhores sabem o que é isso. Um aluno deveria estar, no tempo, pela idade dele, deveria estar numa série, ele está numa série anterior. Portanto, ele não vai aprender e não vai ser bom nem para os outros que estariam, digamos, na idade certa, de acordo com a sua série, não é? Esse número é de 2001. Já havia sido feito todo um trabalho, de 97 até 2000, já havia sido feito um trabalho intenso, e aí é importante dizer isso, não é? Nós fizemos, deputado, à época, reforma de escolas, construção de escolas, concurso para professores, cursos de formação para os professores, porque grande parte dos professores eram professores leigos, então houve uma parceria com a Universidade Estadual para criar cursos de formação para os professores, para qualificar os professores. Já havia tido uma iniciativa, uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, buscando a distorção e idade séria, por isso que nós já estamos aqui em 74, né? A distorção era 89, certo? Mas, quando chegou exatamente no final do ano 2000, foi feita uma avaliação externa. E essa avaliação externa foi fundamental. E eu chamo a atenção dos senhores para esse aspecto. Apesar de todo o esforço feito, cumprindo uma agenda positiva durante 4 anos, essa avaliação externa revela que os alunos que frequentavam as salas de aula de Sobral estavam condenados ao analfabetismo, porque não houve êxito no enfrentamento dessa questão central. Quase 50%, 48%, 49% dos alunos avaliados naquelas séries não sabiam ler nem escrever. Ler e escrever, nem ler nem escrever. Não é? Essa foi uma avaliação externa feita. Eu quero aqui, inclusive, render uma homenagem ao professor Edgar Linhares, que foi um dos idealizadores, um dos que conduziram esse processo. E isso foi muito importante, porque foi um marco, deputado, que com essa informação... E aí é o seguinte, a opção. Esse número, ele é um número que nós poderíamos ter escondido, esse número. Ter ficado só para nós ali. Olha, ao contrário, nós resolvemos abrir as entranhas, como diz o Leônidas, né, e mostrar não apenas para a comunidade escolar, cumprimento ali o nosso senador Mauro Benevides, nos honra com sua presença, deputado,
como eu estava dizendo, então, aquilo ali nos serviu, inclusive, para assim, nos aproximarmos mais das famílias, né? E, à época, foi feito todo um trabalho de divulgação disso, né? De mobilização da comunidade escolar para revelar que, apesar do esforço feito, um enorme esforço, eu diria assim, tudo que existia nas prateleiras a favor da educação, à época foi adquirido. Tudo. Vocês imaginem computador, tudo, livros. O que o dinheiro podia comprar foi feito, foi adquirido. Apesar disso, ao final, revelou-se insuficiente. Não é? E isso foi muito importante. Então, como eu dizia, ao invés da gente guardar aquilo ali como uma informação de governo, não é? Para estabelecer novas regras, nós temos que compartilhar essa realidade, não apenas com a comunidade escolar, mas com a população de Sobral. E também convidar a população de Sobral, a comunidade escolar, os pais, não é? Evidentemente, com especialistas e estudiosos, para ver o que deveríamos fazer. Qual a alternativa que deveríamos fazer para que a gente pudesse, então, acertar, digamos assim, no alvo certo. E aí foi onde nós iniciamos um processo de fortalecimento da gestão escolar com foco na alfabetização. E isso foi uma escolha feita com muita consciência. E é preciso dizer que nem todos no Brasil que estudam a educação concordavam e concordam com essa estratégia, não é? E nós, então, fizemos essa opção. Agora, a sala de aula é o nosso lugar e o objetivo, a estratégia é a alfabetização na idade certa, né? Então, foi feito todo um esforço para que... aí você... Eu estou... Pode ir passando aí são os números... bom, deixa aí, por favor. Então, todo o esforço foi feito, agora tinha como estratégia a alfabetização na idade certa, não é? E, evidentemente, que usando algumas estratégias, que eu vou... Posteriormente a gente mostra aqui, mas eu vou logo me referir a elas, né? Fortalecimento da gestão escolar, isso é fundamental, né? Mas você ter um núcleo gestor que realmente lidere o processo na escola, não podia ficar dependendo da secretaria, mas o fortalecimento da gestão escolar com autonomia administrativa, com autonomia financeira e com autonomia pedagógica. Autonomia administrativa, quem faz a lotação dos professores é a direção da escola, por exemplo. Quem organiza o funcionamento do ponto de vista administrativo da escola é o diretor ou o núcleo gestor da escola, que inclui o coordenador pedagógico, o secretário e os próprios professores, na medida em que eles participam do processo de planejamento do que vai acontecer na escola e também, evidentemente, o envolvimento das famílias, né, dos pais, das mães, nesse processo. Mas o ato administrativo em si cabe ao núcleo gestor, não é? A autonomia financeira. A prefeitura criou um fundo que repassava e repassa mensalmente os recursos necessários para que a escola funcione sem precisar recorrer ao secretário porque faltou algum material escolar, porque quebrou uma torneira do banheiro, porque o ar-condicionado ou o ventilador não está funcionando. Aquilo ali é tarefa da direção da escola. Portanto, também é ela quem vai pagar a água, a luz, o telefone, ela tem um dinheiro correspondente ao número de alunos, repassado mensalmente para a escola, e ele administra aqueles recursos. E a autonomia pedagógica. Claro que tem uma visão geral do processo, da política pedagógica, mas a escola é um lugar vivo, a escola é um lugar de muita criatividade. Claro que você tem, o professor precisa saber o que é que ele vai fazer todo dia, mas no fazer é possível que surjam ideias novas. E essas ideias novas, elas podem ser aproveitadas, contanto que ele cumpra as metas, que ele cumpra as responsabilidades.
Não pode ser experimentos assim, digamos, sem um sentido. Não pode ser aventuras, né? Tem que ser algo que tenha o foco no processo em si daquele objetivo, do alcance daquelas metas. A autonomia pedagógica, a autonomia é importante no sentido, portanto, da geração de ideias. A sala de aula ela é um lugar de aprendizagem dos alunos, mas também ela nos ensina. A partir da experiência vivenciada dentro da escola, você aprende com ela, né? Depois, uma outra ação importante é o fortalecimento da valorização das pessoas, da valorização do magistério. E aí é importante levar em consideração não apenas a questão salarial, que ela é fundamental, nós não podemos deixar de considerar o salário uma necessidade, é mais do que um direito, é uma necessidade, deve ser um salário que assegure as condições das pessoas trabalharem com decência, com dignidade, mas não é só isso. Não é só isso. Eu poderia utilizar aqui exemplos, inclusive exemplos nacionais, onde municípios que pagam não apenas os 12 ou 13 salários, né, mas 14, 15, 16, 17, eu já ouvi falar, e os resultados não são os melhores resultados. Portanto, não é só o salário é fundamental. É óbvio, não preciso demorar falando dele. Mas é importante outras questões, como, por exemplo, a formação continuada dos professores, oferecer apoio para que ele possa fazer suas qualificações, especialização, mestrado, doutorado, não é? Apoio para o desempenho das atividades dele. Você não vai cobrar resultados dele se você não oferecer a ele os resultados que são, ou melhor, as condições que são necessárias para que ele possa assegurar aqueles bons resultados. Então, eu diria que a articulação dessas ações, não é? Elas são as estratégias que organizam a nossa ação no processo da política pública de educação do município de Sobral. E isso vem produzindo resultados. Aqui tem, por exemplo, o IDEB inicial. Nós estamos pegando 2005, foi quando o prefeito Leônidas assumiu a época, e eu tive o prazer de ser vice-prefeito dele. Você vê a progressão, você pode, Paula, por favor, mostrando aí, né? 2005, 2007, 2009, 2011 e 2015. Hoje nós temos, pode ser, você tem aí o Brasil, que é esse azulzinho claro, o Ceará, que é o azul um pouco mais escuro, e Sobral, que é o azul mais forte, não é? Então, essa é a progressão dos resultados do IDEB. Se não me engano, Maurício, a meta estabelecida para 2021 era 6. Né? 2021, o estabelecido era alcançar o IDEB 6. Nós estamos em 2016, 2015, no caso, aí, né? E alcançamos já o IDEB 8,8, como média. O deputado aqui falou que nós temos escolas com o IDEB 9,8, 9,7, 9,3, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante dizer aqui é que é exatamente isso, é que não é o esforço de um diretor, o esforço de uma escola, é a rede estruturada. Você vai numa escola, na sede do município, por exemplo, essa escola é Emílio Cedim, que é 9,8, e você vai numa escola de um distrito rural e você vai ver realidades muito semelhantes. Realidades não apenas na compreensão das estratégias que os responsáveis por aquelas escolas têm na cabeça, não é? Mas também pelos resultados, pelas metas. Eu acho que isso é muito importante. Em 2009, nós atingimos 2021, exatamente. Quer dizer, quantos anos antes, né? Então, pode passar. São os anos iniciais, os anos finais, que aí é o 9º ano, não é? Nós também alcançamos o IDEB 6,75. Não é? Pode passar. Aí são o quadro no Brasil, 13 e 15. Não é? Pode passar.
Esse é o slide que o deputado Casiani se referiu, em relação à avaliação que foi feita das redes municipais no Brasil, em que revelou esse resultado, né? É o Índice de Oportunidade da Educação Brasileira, que engloba toda a educação, estadual, municipal, privada, no município, né? Sobral foi considerada a melhor rede de educação do Brasil. As 3 primeiras são do estado do Ceará. Isso porque, e aqui o Maurício está aqui, né, poderia falar com mais propriedade do que eu em relação a isso. A experiência de Sobral, com a eleição do Cid para governador do estado, foi levada para o estado do Ceará. A secretária de Educação de Sobral, que à época foi secretária, a Isolda, foi ser secretária de Educação do estado do Ceará. E não só as pessoas que compunham ali com ela, alguns quadros, né, compunham com ela a secretaria, como o Maurício também, que está aqui, mas, sobretudo, o pensamento, a ideia, a mesma estratégia. As mesmas estratégias, agora, evidentemente, adaptadas para uma realidade do estado do Ceará. Eu faço aqui uma pequena digressão falando do estado do Ceará, porque todos nós sabemos que não é responsabilidade do estado a alfabetização, por exemplo. O ensino fundamental é da União, é do estado. Dos municípios, dos municípios. Mas o estado do Ceará, a partir dessa compreensão, entendeu que deveria criar um programa de apoio aos municípios para assegurar aos municípios condições de melhor atender às demandas, às necessidades da educação fundamental. Porque se a alfabetização era necessária para corrigir toda a rede do ensino fundamental, era necessário, ou é necessário, que a rede de ensino fundamental no Estado também passasse por um processo de correção, de adaptação, de melhorias, para que o ensino médio viesse a enfrentar com mais resultados, com resultados positivos, as suas obrigações. Senão você ia ficar enxugando gelo, você não ia resolver os problemas, porque aquilo que estava reservado do ponto de vista negativo, né, na rede municipal, da educação fundamental, se ela não fosse corrigida, ela ia chegar na rede estadual, né, na educação básica. Então, essa foi a estratégia, e aí criou-se, o governo do Estado criou o programa de alfabetização na idade certa. E numa parceria, que eu diria, inovadora, uma parceria muito importante, diria, estratégica para o desenvolvimento da educação no Ceará, com os municípios, fez com que esse processo que aconteceu em Sobral, que está acontecendo em Sobral, ele fosse compartilhado, ele fosse, na verdade, uma realidade nos municípios cearenses. E hoje você tem uma qualidade na educação dos municípios cearenses, do ponto de vista da educação fundamental, preparando também para a educação, para o ensino médio, bastante animadoras, né? Pode passar, Paulo. Bom, aqui são outros indicadores que talvez a gente pudesse passar rapidamente, né? A avaliação nacional da alfabetização, você pode passar, não é? Pode passar. São avaliações estaduais, né, que mostram esses resultados. Pode passar. Bom, esse é um número, assim, em relação à avaliação de texto, né, alfabetização, leitor de texto. Você tem aqui em 2015, 94,74% dos alunos, não é, são leitores de texto. No segundo ano, no primeiro ano, 90%. Isso é absolutamente diferente daquela realidade que nós encontramos no município de Sobral, quando 49% não sabiam ler nem escrever, né? Pode passar. Bom, a organização da secretaria, não há necessidade aqui agora. Pode passar. Essa definição de metas, isso é fundamental. Eu acho que aí é uma das estratégias que elas são impulsionadoras, né, de todo o trabalho, é você definir metas. Não dá para você começar o ano, você começar a semana, começar o dia, sem saber o que vai fazer,
Então, é preciso definir metas, né? Essa definição de metas ela é uma estratégia da secretaria, mas é compartilhada com as escolas, com os dirigentes das escolas, os diretores da escola, com os professores. E o estabelecimento dessas metas ela também gera uma outra ação que é importante no processo de educação de Sobral, que é uma premiação. A premiação de professores e das escolas, né? Pode passar. São as metas que foram... E metas, assim, quando você vai estabelecer metas, se você estabelece 10 metas, você não estabeleceu nenhuma, né? Você tem que saber quais são as metas, e aí está o grande desafio. Qual é a meta mesmo? E aí é uma meta, 2 metas, 3, né? E olha lá, 3 já são muitas, né? 3 já é muito, né? Então você tem que ter... O grande desafio é esse, é saber qual é a meta certa naquela hora, naquele momento, né? Porque aí você vai jogar todas as forças, todas as energias no cumprimento daquela meta. Pode passar. São os 3 eixos que eu falei agora há pouco, né? A gestão escolar, a ação pedagógica e a valorização do magistério. Volta um pouco ali, só falar das metas. Volte lá na anterior, por favor, Paulo. Oi? Essas metas, elas, assim, eu acho que é importante falar alguma coisinha sobre essas metas, né? O Leandro está lembrando aqui que elas não são metas assim, que são estáticas, não. Você estabelece as metas, você vai... As coisas funcionam também na medida em que você estabelece as metas, você quer que as metas sejam atingidas. Você não estabelece só para dizer assim, ó, essa é a meta e agora vocês se virem. Não. Você estabelece as metas e, com base nessas 3 eixos que eu falei agora há pouco, que vai aparecer em seguida, não é? Fortalecimento da gestão escolar, fortalecimento do processo pedagógico e valorização das pessoas do magistério, não é? Você vai oferecer as condições para que essas metas sejam atingidas, tá certo? Essas metas, elas não são metas fáceis de serem alcançadas, mas elas não são metas impossíveis, elas não se estabelecem metas assim, para ir a pousar em Marte, né? O homem. Já a gente faz essa meta, mas assim, pousar na Lua pode, né? Como meta, né? Você estabelece metas que são instigadoras, que são metas difíceis, mas realizáveis, mas que precisa de esforço para que elas sejam alcançadas, não é? E, na medida em que você vai alcançando as metas, você vai alterando, evidentemente, o teor dessas metas, né? Então, meta 1, alfabetização na idade certa, 1º e 2º ano, e 6 e 7 anos de idade. E aí você vai enfrentando, estabelecendo as metas. Por exemplo, quando eu assumi a prefeitura, nós já tínhamos avançado bastante. Então, o que é que eu tinha que estabelecer como estratégia? Nenhum a menos, portanto, garantir todos os direitos, assegurar todas as conquistas asseguradas, todas elas. Isso já é muito, não é pouco, porque por exemplo, há crises não apenas 5 anos de seca, crises de redução de receita, não é? Estratégias nacionais para a geração de emprego no país, muitas vezes atinge a economia, as finanças públicas, e atinge muito fortemente as finanças públicas municipais, os repasses constitucionais. Eu estou falando aqui para as pessoas que sabem que grande parte dos municípios brasileiros, especialmente municípios que têm uma dependência muito grande dos repasses constitucionais. E mudanças na macroeconomia, muitas vezes, atingem muito fortemente, como atingiram, por exemplo, durante os meus 5 anos de mandato, não é? No meu mandato, durante 5 anos, foram 5 anos de seca e 5 anos de redução de receita. Não é? E como você enfrentar isso? Como é que você vai fazer esse enfrentamento? Então, é importante você ter isso com clareza, né, para você acertar naquilo que você deve estabelecer como prioridade, cuja execução vai alcançar e ter um impacto mais amplo, um impacto mais positivo do ponto de vista geral, não é? Então, eu estabeleci, por exemplo, antecipar o esforço, que era
a educação, acolher a criança de 0 a 3 anos, universalizar o ensino infantil, a estratégia do colégio de tempo integral, não é, que era para as séries finais, as séries iniciais, universalizar o ensino infantil e ampliar a cobertura de 0 a 3. E nos anos finais, o colégio de tempo integral. E anunciando para o futuro já a nova guia, que era o currículo. A necessidade de você ter um novo currículo. Um currículo não nos padrões atuais, nacionais, porque eles são insuficientes, é uma régua baixa. Nós temos hoje o melhor IDEB do Brasil, mas o melhor IDEB do Brasil é o que nós devemos desejar? Eu acho que não. Porque quando nós nos comparamos com outros países do mundo, não é? A OCDE, por exemplo, o Brasil está em último lugar. Então, nós somos os primeiros IDEB do Brasil. Mas, quando nós nos comparamos com o mundo, nós temos um caminho muito grande ainda a percorrer. E como você percorre esse caminho? Qual seria o meio, a estratégia para você avançar em relação a isso? Os novos currículos. Então, nós fizemos o currículo de português e matemática, já com base nesses padrões nacionais, internacionais. Vamos ver a experiência do Canadá, a experiência da Austrália, a experiência brasileira, a experiência de Sobral, porque eu disse aqui há pouco, ela nos ensina, ela é uma escola para nós, não é? E fizemos um novo currículo, com o apoio, inclusive, da Fundação Natura, foi importante esse apoio, com especialistas, né? Eu quero aqui citar, inclusive, o nome de duas dessas pessoas, que é a Paula e a Ilona, que nos ajudaram a construir, já com base na prova do PISA, que é o instrumento de aferição da internacional, do nível da educação internacional. Portanto, o nosso novo currículo já está inserido nesse novo contexto, não é? E agora já está sendo implantado em Sobral o novo currículo de português e matemática e sendo construído um novo currículo de ciências, com apoio da Fundação Lehman, com articulação com a Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, que tem uma boa experiência nessa área. Então, o novo currículo, esses novos currículos, eles são, digamos assim, guias para os novos desafios que nós devemos cumprir. Se aquela avaliação que eu me referi agora há pouco, em 2000, que mostrou que nós, apesar de termos feito toda uma agenda positiva no que diz respeito à qualificação da política educacional de Sobral, se revelou ao final insuficiente, agora nossa nova avaliação, ou nossa nova medida, vai ser a aplicação da prova do PISA em Sobral. Nós queremos ser avaliados agora, não apenas pela régua nacional, mas agora queremos a régua, digamos assim, queremos uma avaliação internacional. E nessa avaliação internacional, a aplicação da prova, hoje, se inicia em Sobral, está se iniciando em Sobral, um seminário exatamente sobre a aplicação da prova PISA, que será hoje e amanhã, em Sobral, porque a ideia é realizar essa prova agora, final de junho, ou final de outubro, novembro. A ideia é que a gente não apenas saiba onde é que nós estamos do ponto de vista internacional, mas que essa avaliação, essa prova, a aplicação dessa prova, também nos ajude a identificar quais são os nossos pontos frágeis aonde nós precisamos aperfeiçoar o nosso trabalho. Claro que, quando nós fazemos anualmente avaliações externas, nós temos uma avaliação externa em junho, no primeiro semestre, e uma avaliação externa no segundo semestre. Essa avaliação externa, ela é fundamental, porque a avaliação não é apenas para ver o que aconteceu, para aferir os resultados do que foi feito, mas é para ser analisados os dados e nos oferecer condições de estabelecer novas estratégias. A avaliação se olha para o passado, mas se olha para o futuro. São elementos que vão nos ajudar a construir os novos desafios, as novas estratégias. O que é que nós devemos fazer? Não é? Eu disse agora, no início da minha fala, que no Colégio de Tempo Integral a gente cuida com algumas
algumas ações, como, por exemplo, a ampliação da carga horária, mas também a criação do plano de vida para cada aluno, a animação do protagonismo juvenil, não é? É preciso que você traga para a responsabilidade da escola outras tarefas além do conhecimento, além de assegurar o domínio das informações, o domínio dos conteúdos, não é? Das diversas disciplinas. É necessário você trabalhar outras questões que são fundamentais para que a gente seja inteiro. Não basta eu saber contar bem, não é? Eu me lembro das minhas excelentes relações com a matemática. Não basta eu saber escrever, eu saber ler, eu saber interpretar. Não basta eu saber quais as características naturais do Brasil e do mundo, mas é preciso, nós somos seres humanos, é preciso nós estabelecermos princípios, regras e valores que estabeleçam uma relação amorosa, afetiva, uma relação que ajude a nos construir uma sociedade harmoniosa, pacífica. E não é apenas com o português e a matemática, ou talvez não seja, posso dizer, com o português e a matemática, que a gente faça isso. É necessário os domínios dos conhecimentos que essas duas disciplinas oferecem, mas eles são insuficientes, não é? É preciso que outras... talvez a gente falar de amor pudesse ser considerado algo assim... careta, mas não é careta, né? Eu acho que, como é que nós vamos combater a violência? Também não vejo que o combate à violência seja apenas com mais policiais, com mais armas, com mais viaturas. Não, eu acho que elas são necessárias, são até indispensáveis, mas são insuficientes, não é? Se nós não trabalharmos valores, princípios, se nós não buscarmos construir relações amorosas, afetuosas entre as pessoas... Antes de ontem, a Viviane Sena disse uma frase lá em Sobral que eu achei interessante. O que é que faz com que cada um de nós, aqueles que são casados, não é, mantenham um casamento? É porque conhece de história, geografia, português, matemática, ou são outros valores que estão presentes na vida familiar? O que é que faz com que eu tenha saudade da minha mulher? Está lá em Fortaleza e eu tenho saudade dela, não é? Eu estou tendo uma experiência agora, fora do Brasil, e sozinho, sem a minha mulher, sem os meus filhos, sem os meus netos. Eu já tenho 3 netos, são os mais bonitos, os mais lindos, os mais inteligentes do mundo. São os seus, né? Pois é. Mas o que é que faz a gente ter esse sentimento em relação aos nossos filhos? Eu dizer que os meus netos são muito especiais, são os mais especiais do mundo. O que é que faz eu dizer isso? Né? E são mesmo, viu? Mas o que é que faz eu dizer isso? Não é necessariamente porque eu domino uma outra língua, ou porque eu domino o português, ou porque eu domino a matemática, ou porque eu domino a história, as informações da geografia. É também porque isso, o conhecimento, ele faz parte do processo civilizatório. Né? E para nós, não apenas a educação, mas as políticas públicas, elas são componentes daquilo que eu chamaria, não sei, talvez uma palavra menos adequada, de processo civilizatório. Mas o amor compõe isso, não é? Então, eu acho que a gente precisa a escola precisa cuidar da criança, do adolescente, do jovem como um todo, não é? E por isso que a gente pensa que esses currículos novos, os novos desafios, devem ser enfrentados dessa natureza. Bom, eu encerro por aqui, fico à disposição para a gente conversar. Nós temos aqui bons temas, bons assuntos, sobretudo com a presença do Leônidas, do Maurício, né, e a presença dos senhores. Estou inteiramente à disposição dos senhores. Muito obrigado. Pedro Fernandes. Presidente, parabéns mais uma vez aí por essas palestras. Eu queria aqui parabenizar o professor aí, estender a todo o Ceará e abraçar o cearense nessa pessoa maravilhosa aqui, que é o Mauro Benevides, que nos faz falta aqui no dia a dia. Mas eu assistindo e eu acompanho essa performance do Ceará, e é bom que aconteça no Ceará, do nosso lado, lá do Nordeste, para mostrar que é possível, não é?
eu não vejo nada que foi feito assim de extraordinário, a não ser uma coisa: a decisão política de fazer e a continuidade que aconteceu em Sobral. Parabéns a todos vocês, é realmente de nos orgulhar enquanto brasileiro, enquanto nordestino, né? Tá ali, eu acompanho os senhores, as senhoras que estão fazendo esse belíssimo trabalho. Envolvimento, e a peça fundamental é que tem o toque do amor. A escola que não tem alma, ela não produz os resultados que os senhores estão produzindo. Parabéns. E aí eu já peço para me retirar, que eu estou com um compromisso aqui. Gostaria de ficar até o final. Muito obrigado, deputado Pedro Fernandes. Muito obrigado pela